Professor, o senhor poderia ampliar o argumentário Neoideologia, página 48? Você está compondo o seu livro Omega Gescom com 20 capítulos e surge a ideia recicladora que é a neoverponologia. Você vai ter, racionalmente, de revisar os capítulos, pois a neoideia se impõe e se espraia, que é a verponocracia. O mais racional é você escrever pelo conteúdo e não escrever mirando o leitor, embora o leitor médio seja o nosso amparador extrafísico, pois é quem dispõe da possibilidade de nos fornecer valiosa heterocrítica ou feedback providencial. Então, o problema todo nosso é a gente dedicar ao conteúdo. Por isso que esse verbete a gente fala da conteudologia e procuramos explicitá-lo ao máximo sobre esse problema. Agora, aqui, em conclusão, Principiologia, página 49, o ideal é sempre atuar por atacado nas nossas gescons. Por isso, as ideias estão acima da pessoa considerada isoladamente. Devemos ter um público-alvo ou não, necessariamente? Não. O público-alvo ele aparece naturalmente, mas você tem que ver o que é que você escolhe como conteúdo e objetivo daquilo que você pesquisa e daquilo que você procura implementar dentro da tarefa do esclarecimento. Na hora que você tem um conteúdo, é lógico que aquilo vai ter uma plateia, vai ter uma audiência, vai ter um auditório, vai ter, então, as pessoas que vão se interessar por isso. Esse é o público-alvo importante. Mas agora, o caso seu é não ver o público-alvo. Você tem que ver, em primeiro lugar, qual o megafoco, o objetivo, a meta, aquilo que você quer atingir do ponto de vista da explicitação. O público-alvo vem depois. Outra coisa, em matéria de pública, a gente não deve estar se incomodando com a opinião pública. É mandar para lá e fazer aquilo que a consciência da gente mandar. Então, é muito importante também não confundir público-alvo com opinião pública. No verbete do DAC, no argumentário, neoideologia, o senhor coloca um parágrafo, uma frase assim: o mais racional é você escrever pelo conteúdo e não escrever mirando o leitor, embora o leitor médio seja o nosso amparador intrafísico, pois é quem tem a possibilidade de nos fornecer valiosa heterocrítica ou feedback providencial. Nesse caso, quando a gente... porque assim, o ideal é que a gente tenha um assunto, né, de ponta e que a gente consiga escrever e que possa assistir bastante por exemplo, as pessoas. O que é que ele fez no verbete, que é o processo da postura anti-invex. Ele já tem uma plateia já ordenada, ele não pode fugir disso. Mas ele escolheu, ele vivenciou o processo. Dele para fora. E ele está perfeito em matéria de conteúdo. Tá. Em primeiro lugar, você tem que olhar e dar valor para o conteúdo. Entende? Então, no caso, vamos supor, eu estou querendo escrever um livro. Então, eu olhar o que eu já tenho de conteúdo prático para eu colocar no papel, para você não mirar no fornecer para a plateia em geral, mandar para o cosmos aquela ideia que significa uma tarefa de esclarecimento. Você está acrescentando alguma velhinha para esclarecer alguma coisa, iluminar alguma coisa do assunto. Isso é que é o ideal. E aí isso entra em conjunto com o estilo de texto que eu posso escrever. Se ele vai ser com ponto, se ele vai ser um texto corrido. Aí você tem sempre a sua estilologia, o seu estilo, que é você que está se informando, depondo, explicitando, entende? É necessário que você veja para quem vai aquilo. É aí que a gente tem que pensar na plateia. Tá. Você está entendendo? Que é o público-alvo, como a gente chama. Ok. Aí é preciso ver a moldura, para onde você está endereçando aquilo, precisa ver para quem. Então é preciso ver se a sua linguagem está adequada para aquilo, se o nível é condizente com o tema, com o assunto, com o desenvolvimento daquele assunto. Por aí é que vem todas as técnicas que nós já temos, já escrevi um monte disso. A enciclopédia tem muita coisa, tudo sobre o processo de redaciologia. Sim. Então a pessoa pode ver muito detalhe que tem. Agora, a coisa mais importante que eu acho aí, Flora, é examinar a personalidade sua em relação ao tema e em relação ao seu grupo evolutivo. A tendência da pessoa, mesmo quando ela é inconsciente,
ela começa a escrever para o grupo evolutivo que ela tem mais problema. Sempre é assim. Entendeu? Mesmo que a pessoa esteja fora, mesmo que ela está procurando ver com equidistância, com imparcialidade, com isenção, ela está lá dentro. É sempre assim. Você, por exemplo, eu te pergunto, você se considera hoje um inversor ou um reciclante hoje? Inversor. Inversor. Você continua firme na inversão. Ele está coerente com tudo que ele está fazendo. Agora, eu, por exemplo, eu fui inversor até os 42 anos. Depois resolvi casar. Mas tinha meus motivos muito sérios. Aqueles motivos eram superior a uma apresentação social da inversão para mim. Entendeu como é que é? Paulo. Então, a sua pessoa é muito importante. Olha isso, professor Paulo. Em Neologia, página 14, poderia ampliar o conceito de postura anti-invexa irreversível, exemplificando? Haveria uma zona limítrofe entre a postura anti-invexa reversível e irreversível? De que forma definir, identificar quando uma postura reversível se torna irreversível? Bom, tem vários pontos aí para a gente explicar. Primeira coisa, eu convido depois você para olhar a exemplologia, que eu dou esses dois exemplos. E, na minha opinião, na minha avaliação, eu participei de posturas anti-invex que eu considero como reversíveis, que eu consegui dar a volta por cima. Por exemplo, eu era envolvido com grupos ociosos, hedonistas, grupos de surf, que o objetivo era, quando tivesse lá na fase da aposentadoria, comprar uma casa e ficar o final de semana inteiro surfando, pro resto da vida. Entende? Isso para mim fazia sentido. Só que chegou um momento que eu comecei a entrar em tédio, porque eu sabia que tinha algo mais sério para eu fazer da vida. Entende? Então, o que eu percebi no meu caso é que quando eu resolvi fazer o movimento de reciclagem, de mudança, isso não me prendeu. Por exemplo, eu bebia, então eu saía em festas, bebia para ficar mais, né? Eu era muito tímido e sempre fui muito reprimido, então eu tinha dificuldade, então eu bebia e me soltava. Depois eu fui ver que eu não precisava da bebida para isso. E depois que eu parei de ir sair nesses grupos, de frequentar festas, naturalmente eu parei de beber. Entende? Foi um negócio natural. Então eu vejo que ela é reversível quando ela é mais sutil, ela é mais na epiderme da consciência, entende? Ela não cria uma interprisão grupocármica mais profunda. Deixa eu contar um fato que aconteceu quando eu estava escrevendo o primeiro verbete, que era de posturas recém-vexológico, que já fazia uns 6 anos que eu não entrava mais nesse holopensene de evocar, de trazer as lembranças desse passado. Até o objetivo de escrever esse verbete aqui, o Posturas Anti-Vex, é justamente para evocar esse padrão e fazer assistência. Eu estava escrevendo, senti um acoplamento no coronochakra bem intenso, mas eu tive uma clareaudiência de uma consex me chamando de bebum. Eu parei, eu estava tão concentrado no meu trabalho, em escrever o verbete, que aquela ideia ela passou por cima dos meus pensamentos. Mas será que tem alguém aqui? Não. Eu até me mexi para ver se tinha alguém. E aí eu comecei a pensar, poxa, esse é o trabalho que eu estou fazendo, eu estou resgatando essas consciências. E o engraçado, o que me chamou mais a atenção, é que aquilo não reverberou em mim. Eu não fiquei mal, eu não fiquei, não, tem um assediador aqui que está me cobrando. Não está me cobrando, ele está mostrando o quanto ainda ele está preso naquele passado, naquele padrão doente. Então, com relação a essa condição da irreversível, reversível, você vai ter que começar a fazer o que eu fiz, uma autoanálise. Eu sugiro fazer até uma autobiografia, escrever tudo o que aconteceu com você, prós e contras, o que indica que você está mais preso a posturas anti-vex. Por exemplo, você teve algum comprometimento mais sério, até no próprio 700 experimentos, o professor Walter deixa bem claro níveis de comprometimento, por exemplo, com religião, com casamento, aborto. Por exemplo, às vezes o jovem tem tudo para ser um inversor
bom, positivo, o cara é super inteligente, mas ele desvia porque sai numa festa dessas, tu toma um monte de cerveja, engravida lá a primeira moça que ele conhece. E aí, perdeu o inverno. Hoje você está cheio de energia. Olha lá, não, ó, tiraram. Sabe? Volta aí, faz favor. Olha lá a sua camisa, como é que está julgando energia lá, ó.